Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do curso no modelo ECE, né? A gente vai fazer aqui nesse primeiro momento uma revisão de tudo aquilo que a gente viu antes da suspensão das aulas. Na verdade vamos fazer uma revisão bem básica, bem rápida de pontos que são fundamentais e que a gente já falou em sala de aula, né? A gente lembra que quando as aulas foram suspensas, a gente ia fazer uma prova. E a prova, na verdade, o conteúdo da prova já tinha sido apresentado. A gente ia fazer uma aula de exercício logo depois dessa prova. Então a ideia aqui é que nesse vídeo a gente faça uma revisão rápida desses tópicos, que vai ser o conteúdo da primeira avaliação que vocês vão fazer. Agora não mais presencial, online. Tá? Bom, vamos começar aqui, então, relembrando o que a gente falou lá no primeiro dia de aula. A gente considerou uma função definida no intervalo I, aqui para mim é um intervalo aberto. O intervalo aberto da reta. E eu tomei um ponto A desse intervalo. Eu vou pensar nessa função no plano cartesiano, vou desenhar o seu gráfico. Imagina que eu tenho aqui uma coisa desse tipo. Isso aqui eu vou denotar por GR de F, que é o gráfico da função. Tá? O ponto A, vamos pensar que o ponto A está aqui, portanto aqui em cima você tem o F de A. O nosso primeiro objetivo era verificar se a gente era capaz de encontrar a equação de uma reta que eu chamei de reta tangente, essa reta que eu vou marcar em vermelho aqui, vou chamar de T. Tá certo? Então, ponto P. Então, o objetivo aqui era encontrar equação da reta tangente ao gráfico da função em P. Ponto PA, F de A. Bom, e qual foi a ideia que a gente usou para obter essa reta quando isso for possível, claro? A ideia foi, a gente pega um ponto Q, também um ponto no gráfico, seja um ponto Q que esteja próximo a P. Imagina que eu tenho um ponto Q, aqui estaria o ponto X, aqui estaria o F de X. Em outras palavras, eu tenho o ponto P está perto do ponto Q, eu quero dizer X próximo de A. Então imagina aqui que você tem X próximo de A. Tão próximo quanto eu preciso. Tá certo? Bom, por esses dois pontos, ponto P e o ponto Q que está aqui, passa uma reta, uma única reta, que é essa reta S. Tá? Essa reta é chamada de reta secante. Reta secante. Então S é a reta secante a gráfico de F, passando por esses dois pontos. E o coeficiente angular dessa reta, que eu vou botar aqui MPQ, ele se escreve como sendo F de X menos F de A sobre X menos A. Certo? Isso aqui é o coeficiente angular de S. Okay? Esse é o coeficiente angular da reta S. Observa que quando eu faço esse x se aproximar do ponto A, então aqui a ideia de limite, x próximo de A, à medida que o x anda na direção do ponto A, esse ponto Q passeia em cima do gráfico e ele vai se aproximando do ponto P. Certo? Imagina que agora eu quero fazer o Q se aproximar de A ou de outra maneira que o x vá para A. Ok? Bom, dizemos que T é reta tangente a gráfico de F por A F de A quando existir o limite de F de X menos F de A sobre X menos A, quando X tende a A. Observa o que eu estou dizendo aqui, é o limite desse quociente, que eu chamo de quociente de Newton,
certo? Eu tenho o limite desse quociente, que nada mais é que o limite quando x vai para a dos coeficientes angulares das retas secantes. Quando o x vai para a, essa reta se aproxima dessa reta t que eu desenho aqui, e se por acaso esse limite existir, eu vou dizer que a reta t vai ser a reta tangente, é a reta que tem o coeficiente angular m. Ou seja, dizemos que t é a reta tangente ao gráfico dele, se existe esse limite, e nesse caso, a reta t é a reta por P com coeficiente angular M. Né? E a equação dessa reta, nesse caso, a equação de T, nada mais é do que y menos f de A, ou seja, y menos y do ponto P, igual a mx menos A. X menos A abscissa do ponto. Tá certo? Bom, quando esse limite existe, a gente chama esse limite a gente diz que a função f é derivável no ponto A, e aí a gente inclui a definição de derivada, e a gente chama esse cara de f' de A. Ou seja, f' de A para mim vai ser um número real, que tem como significado geométrico o coeficiente angular dessa reta tangente ao gráfico da função pelo ponto T, pelo ponto P. Certo? Ou seja, eu poderia escrever aqui essa equação como sendo y menos f de A igual a f' de A, x menos A. Okay? Então esse foi o primeiro ingrediente que a gente introduziu no curso, tá certo? Que é o conceito de reta tangente e o conceito de derivada da função no ponto. Claro, isso aqui eu fixei o ponto A, mas eu poderia dizer ou pensar que eu poderia escolher qualquer outro ponto a princípio no domínio da função e fazer a mesma pergunta se esse limite aqui existe ou não. Tá certo? Uma observação importante a fazer aqui, OBS, que como o ponto x é um ponto próximo do ponto A, então se o x está próximo de A, eu poderia escrevê-lo como sendo algo da forma A mais H, e agora aqui o H próximo de zero. Certo? Deixa eu escrever um pouco melhor, porque está um pouco apagado. Então, ou seja, x próximo de A, se eu tomar x como sendo A mais H, deixa eu retomar aqui, x próximo de A, se eu escrever x como sendo A mais H, em outras palavras, eu estou dizendo que o H está próximo de zero. Dessa maneira, eu consigo escrever o limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A, como o limite de, se eu fizer o x igual a mais H, então fica o limite de f de A mais H, menos f de A, sobre H, agora quando o H vai a zero. Observe que quando x se aproxima de A, claramente o H tende a zero. Tá? E aqui, novamente, essa aqui é a minha definição de f' de A, ou seja, eu tenho duas maneiras de expressar a derivada da função num ponto. Tá? Num ponto A. Algumas propriedades da derivada que a gente também demonstrou em sala foram as seguintes. A primeira delas, se você tem uma função f que é constante, então assim, uma função definida na reta inteira que é constante em todos os pontos. Então, a derivada da função em cada um dos pontos existe e vale zero. É fácil de fazer a conta, porque essa função é constante, f de x e f de A coincidem, portanto esse numerador é nulo e o limite de zero é zero. Tá? A próxima propriedade que a gente demonstrou foi que se eu tenho uma função do tipo f de x igual a x elevado a n, isso aqui é uma potência de n, então essa função ela é derivável e a derivada dela satisfaz essa propriedade.
a chamada regra do tombo, ou seja, a derivada é n, que é a potência, x elevado a n menos 1, ok? Depois, a gente viu o seguinte, imagina que você tem duas funções, f e g, vamos pensar que está definida, ambas definidas no intervalo i, e deriváveis. E aqui eu vou pensar que elas são deriváveis no intervalo inteiro, ok? Isso é derivada em todos os pontos. A gente viu que a soma dessas duas funções também é derivável em qualquer um dos pontos, e a derivada da soma coincide com a soma das derivadas. Se eu quiser calcular a derivada da função diferença, essa função também é derivável e a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Ou seja, aqui está a regra da soma ou da diferença. E também se eu construo a função produto, que é a função f vezes a função g, essa função também é derivável e a derivada dessa função, nova função, satisfaz essa propriedade. Ou seja, é a derivada da primeira função multiplicada pela segunda, somado com a primeira função multiplicada pela derivada da segunda. E também, se eu sou capaz de construir o quociente dessas duas funções deriváveis, então essa coisa também é derivável e a derivada desse quociente é a derivada da função do numerador vezes o denominador menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Então aqui eu tenho a regra da soma, a regra do produto e a regra do quociente. Tá? E finalmente, se eu sou capaz de construir a composta dessas duas funções, se eu posso construir f composta com g, então essa função composta também é derivável e a derivada dessa composta satisfaz essa propriedade. É a derivada da função de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da função de dentro, que é a conhecida regra da cadeia. Tá? Regra da cadeia. Ok? Outras propriedades que a gente demonstrou, ou outras derivadas, outras funções deriváveis que a gente construiu. Uma delas foi a função seno. A função trigonométrica seno de x, a gente mostrou que é derivável em qualquer ponto do domínio e a derivada é a função cosseno. A função cosseno de x também é derivável e tem como derivada a menos seno de x. E com essas duas funções eu posso construir, por exemplo, a derivada da tangente, porque lembrando que a tangente é seno de x dividido por cosseno de x, então eu posso facilmente aplicar essa regra aqui, que é a regra do quociente. Derivo o seno, multiplico pelo cosseno, menos seno, derivada do cosseno. Quando você fizer essa conta, você vai ver que isso aqui dá secante ao quadrado de x. Tá? Na verdade, todas as trigonométricas básicas que surgem de seno e de cosseno você obtém de forma imediata aí, usando a regra do quociente. Outra derivada, outra função que a gente calculou a derivada foi a função f de x a elevado a x, onde a é positivo, a é diferente de 1, ou seja, uma função exponencial de base a. A gente mostrou que a derivada dessa função é igual a elevado a x ln de a. Em particular, e elevado a x tem como derivada ela mesma. Ok? Outra propriedade de função ou de derivada foi a derivação ou diferenciação implícita. Quando é que a gente está nessas condições? A gente está nessas condições quando eu tenho uma certa função f de xy igual a uma certa constante, ou seja, eu tenho uma relação entre x e y, dando a constante c, onde y é dada implicitamente como função de x, tá
certo? Por exemplo, você tem x² mais y² igual a 1. Tá? E, ou seja, eu tenho esse objeto, x² mais y² igual a 1, um círculo de centro na origem e raio 1. Né? E essa equação me dá y implicitamente como função de x e que descreve, por exemplo, a parte de cima ou a parte de baixo dessa figura. Né? Ou seja, você teria y, se eu isolar o y aqui como função de x, eu tenho isso aqui. Certo? E claramente ambas as funções são funções deriváveis, porque é composta de um polinômio com a função raiz quadrada de x, que também é uma das que eu poderia ter colocado aqui, que a gente aprendeu a obter. Na verdade ela está aqui colocada, né? Que é x elevado a meio. Tá certo? A diferenciação implícita nada mais é do que uma aplicação da regra da cadeia. O que eu faço? Nessa equação, como eu sei que a função y ela é dada implicitamente como função de x, ou seja, ela depende de x, e eu posso me perguntar se existe a derivada dessa função, ou melhor dizendo, se existe dy dx na regra de Leibniz, na notação de Leibniz. O que eu tenho que fazer aqui bom, eu vou derivar essa equação, ou essa igualdade. Quando eu derivo x² eu tenho 2x, mais, quando eu vou derivar y² eu não vou olhar isso aqui como simplesmente y², mas sim como uma composta de duas funções, que é a função x² com a função y de x. E daí quando a gente usa a regra da cadeia, você tem a derivada da função de fora aplicada na de dentro, a função de fora que é elevar ao quadrado, eu uso a regra do tombo, então fica 2 vezes y, vezes a derivada da função que está lá dentro, que é y' igual a 0. E aí quando eu isolo, ou escrevo y' no lado esquerdo isolado, isso aqui vai me dar menos x sobre y. E essa aqui é a expressão da derivada da função y, que eu sei que se escreve como função de x, eu não preciso ter essa expressão para encontrar. Então se eu vier aqui e fizer a conta nessa igualdade, pegando a parte mais ou menos, tanto faz, eu obtenho a mesma expressão que está lá em cima. Tá? Como consequências dessa diferenciação implícita, a gente pode, por exemplo, calcular a derivada de funções do tipo arco tangente de x, ou seja, a trigonométrica inversa tangente de x. Né? Imagina que eu tenho a função arco tangente e eu quero encontrar quem que é a derivada dessa arco tangente. A ideia aqui vai ser, eu vou usar a informação de que, como a arco tangente é a função inversa da tangente, então se eu aplicar a tangente dos dois lados dessa igualdade, eu vou ter tangente de y, por um lado, e do lado de cá, tangente aplicada no arco tangente de x me dá x, porque sempre que eu tenho uma função e compõe com a sua inversa, eu tenho a identidade. Tá? E aí agora eu venho nessa nova equação, que agora observa que agora eu tenho aqui y, não mais y explícito, mas y de forma implícita. Eu posso aplicar a regra da cadeia aqui dentro, ou a diferenciação implícita se você quiser. Eu tenho uma composta da função tangente de x com a função y de x, então quando eu derivo essa igualdade do lado esquerdo, eu vou ter secante ao quadrado, porque é a derivada da de fora, aplicado na de dentro, que é y, vezes a derivada da função de dentro, que é que eu quero encontrar. Igual derivada de x, que é 1, ou seja, eu tenho y' igual a 1 sobre secante ao quadrado de y. Né? O que ocorre aqui é que essa derivada agora é me dada em função de y, mas eu posso voltar usando identidades trigonométricas e escrever secante ao quadrado como sendo tangente ao quadrado de y mais 1. E tangente de y, para mim, vale x. Então isso aqui dá 1 sobre x² mais 1. Ou seja, a derivada da arco tangente é 1 sobre x² mais 1.